Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carter, exatamente comigo. Nós já estamos aqui com a presença, olha, brilhante da doutora Ana Carolina Almeida. Ela que é mestre em fonoaudiologia, coach pessoal e profissional. Eu não vou falar todo o currículo dela, porque, gente, vocês vão ver que mulher, que ser humano, que profissional maravilhosa. Doutora, o que nós temos para hoje? O que nós vamos conversar logo mais? Hoje nós vamos conversar e compreender de que forma nós podemos utilizar algumas ferramentas muito importantes, muito úteis para estabelecer esse processo comunicativo, para interagir com o outro, entender como nós influenciamos o outro através da comunicação, como nós somos influenciados através desse processo que está presente no nosso dia a dia, gente. Então, fiquem atentos aí que tem muita coisa legal. Exatamente, gente, que delícia. Vocês já sentiram o que eu senti? É delicioso só de ouvir a doutora falar, né? Então, você quer ter sucesso em todos os seus relacionamentos, seja no trabalho, seja com os amigos, seja no relacionamento pessoal, o que fazer? Nossa, gente, várias dicas importantíssimas para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e eu gosto sempre de pedir para você avisar os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, ligar para os amigos, postar lá no grupo do WhatsApp que o programa Direito e Cidadania está no ar. Nós contamos com vocês. Até daqui a pouco. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez boa noite, né? Já estamos de volta agora para iniciar o primeiro bloco do programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carter, exatamente. Para quem não conhece, para quem está conhecendo o programa agora, o programa Direito e Cidadania tem o objetivo principal de levar conhecimento até você. Exatamente, trazer pessoas profissionais de diversas áreas. Por exemplo, direito, saúde, educação, religião, moradia, casa própria, cultura, política. E olha, gente, a doutora de hoje, conforme na abertura do programa, a doutora Ana Carolina Almeida. Eu vou ler um pouquinho, um breve currículo dela aqui, porque se eu for ler todo o currículo dela, nós vamos levar o programa inteiro, no mínimo. Fonoaudióloga, com especialização e mestrado na área de voz e comunicação. Desde 2005, vem desenvolvendo um trabalho de consultoria em comunicação profissional, com foco na competência comunicativa em todos os contextos, despertando nas pessoas um potencial antes desconhecido, interessada em tudo o que diz respeito ao desenvolvimento humano. Considera-se uma eterna aprendiz na busca pela alta performance. Doutora Ana Carolina Almeida. Boa noite, querida. Boa noite, Miguel. Uma honra, muito grata pelo convite, uma honra participar aqui desse momento com você. A honra é toda nossa, o prazer é todo nosso, tenha certeza absoluta disso. Esse programa, cada vez que eu faço programa, mais feliz eu fico, mais eu sempre agradeço a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo por esse momento tão lindo, tão abençoado. E poder trazer profissionais do seu nível, né? Mestre em fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica, na PUC, é isso? Isso, na PUC de São Paulo. Eu gostaria de ler todo o currículo, mas, amigos, vocês que estão aí,
jovens principalmente, adolescentes, e aquelas pessoas adultas até que querem continuar se profissionalizando. É lindo, é maravilhoso. E eu vou falar menos, né? Tem vários telespectadores que o senhor fala demais, deixa... Ok, eu estou tentando, eu estou conseguindo. Doutora, fique à vontade para falar um pouco não, bastante desse seu trabalho. Muito bom, Miguel. Falar sobre comunicação é um tema que eu realmente amo, porque além de ser algo que está no nosso dia a dia, né, nós lidamos com pessoas, nós comunicamos com as pessoas o tempo inteiro, em casa, no trabalho, com os filhos, na liderança, no atendimento. E além de ele estar no nosso dia a dia, é algo que influencia muitas vezes nos problemas de relacionamento. Então, estar atento para a comunicação, a gente sabe hoje que até 90% dos problemas de relacionamento, por exemplo, advém de algum desajuste no processo comunicativo. Então, trabalhar com isso, perceber como você pode poder perceber o outro dentro dessa interação, para poder alinhar as palavras, os pensamentos, exercer o seu poder de influência, é algo que realmente me encanta muito. Bastante, né? Ouvindo você falar, doutora, a gente observa que seus olhos brilham. O quanto você tem de prazer nessa sua profissão tão linda, né? Poder ajudar o próximo, poder ajudar o outro a se relacionar, ou seja, se comunicar melhor, porque a comunicação, ela é isso, é você saber se vender, você conhecer o outro, né? Pelo que eu estive observando, vocês têm essa facilidade, né? A empresa de vocês, o foco dela é em comunicação, é em relacionamento. E como vocês tratam isso? Como é que se dá esse treinamento? Quais são as ferramentas? Fique à vontade. Certo. Nós temos uma empresa que é a Dialogue e o nosso foco são as pessoas. Nós lidamos com pessoas, nós desenvolvemos pessoas, trabalhamos com desenvolvimento humano e a comunicação é uma fatia desse trabalho. Uma comunicação bem sucedida quando nós nos permitimos, nós estamos abertos para conhecer quem é esse ser humano que está do outro lado. Quando essa interação acontece através de uma via de mão dupla e eu consigo me conectar com que valores essa pessoa tem, que ética essa pessoa tem, qual é a experiência, a cultura, o que ela traz por trás do que ela está mostrando, aí é muito mais fácil estabelecer essa conexão. O que acontece, Miguel, é que na maioria das vezes o ser humano busca colocar os seus critérios, os seus valores, as suas crenças no outro. Então, se eu vou estabelecer uma comunicação atendendo aos meus critérios, sem estar aberto a conhecer o outro, eu tenho um risco muito grande de acontecer algum conflito aí dentro desse processo. Dentro desse treinamento, dentro do nosso trabalho, existe uma fatia muito grande em entender como funciona esse mecanismo aqui, que é esse equipamento aqui, que é a nossa mente, o nosso cérebro. Através da programação neurolinguística, do coaching, onde nós atuamos muito fortemente. E conhecendo esse equipamento e como funciona a nossa mente, os resultados com relação à comunicação, relacionamento, liderança, nas vendas, no atendimento, nos relacionamentos dentro da empresa, dentro da equipe, considerando a hierarquia, considerando o clima da empresa, acaba tendo resultados muito gratificantes para todos os envolvidos, para nós e para todas as pessoas que participam do processo. Uma curiosidade muito grande nessa era de mídias sociais, nesse momento que nós estamos vivendo, Facebook, WhatsApp, enfim, como é que vocês estão tratando isso nesses treinamentos, nesses cursos, com essa comunicação primeiro dentro das empresas, né? Porque já tivemos outros profissionais aqui no programa, se entende o lado benéfico. Sim. E o lado maléfico, aquele lado prejudicial. O que você tem para dizer para nós, aqui para os nossos telespectadores, sobre como se comportar hoje, não só dentro de uma empresa e até em relacionamentos pessoais, profissionais, usando aí também essa linguagem das mídias? As mídias sociais é algo que existe
E a gente precisa compreender e de alguma forma acolher e utilizá-los, o que eles têm de benefícios, utilizar em benefício próprio. O que nós vemos muitas vezes, eu ouvi outro dia alguém falar, aproxima quem está distante e afasta quem está perto. Exatamente. Eu acho que o contato visual, o contato físico, sentir o outro presencialmente tem um impacto muito forte. Muito maior do que virtualmente. De uma forma ou de outra, existe algo que nós podemos utilizar como ferramenta para aproximar essas pessoas, que a programação neurolinguística nos trouxe. A PNL surgiu, ela fala do sucesso da comunicação também e modelou pessoas que tiveram muito sucesso na comunicação e descobriram que um dos fatores para esse sucesso era alguma forma que eles utilizavam para estabelecer essa sintonia. Por exemplo, cite algum exemplo até de um nome conhecido nacionalmente ou até mundialmente, e o que foi identificado? Nós temos grandes terapeutas que foram os que inspiraram os criadores da PNL. Milton Erickson, que era um hipnoterapeuta, e como ele utilizava através da linguagem e da comunicação para entrar em sintonia com o outro. E é isso que nós podemos utilizar e trazer a atenção no momento da comunicação. Eles não descobriram, não inventaram algo, eles apenas perceberam que existia um padrão dentre as pessoas que tinham muito sucesso no seu trabalho, na terapia, utilizando a comunicação. Então, quando eu interajo com o outro, Miguel, eu começo a focar, ou perceber, estabelecer uma ponte, uma conexão nessa comunicação, eu tenho grandes chances de ter resultados positivos. Exatamente. Conversar com quem a gente tem muitas semelhanças é fácil, concorda? E conversar com quem você quase não tem uma afinidade nenhuma, ou você não se identifica, e aí? Conversar com aquela pessoa com quem eu tenho uma diferença, com quem eu não encontro alguma semelhança, é que está o desafio. E quando eu começo a perceber, a conhecer, através da fala, através do olhar, através do posicionamento do corpo, através do conteúdo, estabelecer de alguma forma essa ponte, essa conexão, eu consigo extrair e me adaptar ao outro para conseguir esses resultados. Se eu quero ter uma comunicação realmente efetiva, eficaz e eficiente, é muito importante que a gente se adapte ao outro. Porque muitas vezes a gente vê uma diferença de ideias com outra pessoa, eu já vi muitas pessoas terem a tendência a rebater ou a impor as suas próprias ideias. Se o ser humano se permite se adaptar a essa relação, se adaptar à ideia do outro, compreender como é que funciona esse processo do outro, acolher as ideias do outro, para aí então colocar as suas ideias, eu começo a estabelecer essa ponte. O outro fica muito mais aberto a me acolher, a me receber, a criar um grau de confiança nessa comunicação que permite com que ele possa me ouvir, possa me dar atenção. Existe o que a neurociência já descobriu, que nós produzimos, que é o que chamamos de neurônios espelho. Então, os neurônios espelho, nós temos e produzimos esses, uma substância química que gera essa sensação de relaxamento. Então, quando nós encontramos algo semelhante no outro, os nossos neurônios espelho entram em ação para nos dar a sensação de que você pode confiar nessa pessoa, você pode ficar à vontade. Já aconteceu de aquela pessoa, de repente, você conversa, 5 minutos, parece que você já conhece ela há muito tempo. Anos, né? Nossa, parece que a gente conhece séculos, né? E acaba que alguns minutos ali você se identificou. Então, aí que está presente os neurônios externos, é isso? Espelhos, exatamente. Os espelhos externos, é isso? Neurônios espelho, exatamente. Interessante. Porque as ideias começam a se conectar. Às vezes essa ponte ela é estabelecida naturalmente. Crianças, quando se encontram, rapidamente já são amiguinhos. Basta 1 minuto para elas virarem melhores amigas. É um espetáculo, né? Quando a criança se encontra. Porque encontram uma semelhança no outro. E muitas vezes o adulto vai e busca a diferença. Então, se a gente vai com esse olhar para entender o que eu posso estabelecer como ponte, pode ser uma ideia que o outro traga, pode ser um movimento, pode ser até o tom de voz.
É muito comum, às vezes, a gente ver, em telemarketing isso acontece muito. Às vezes o cliente liga aborrecido, estressado porque aconteceu alguma coisa, e com um tom de voz mais agressivo, de repente mais forte, e aí a pessoa do outro lado, calma, senhor, fique tranquilo. E aí o outro, às vezes, fica ainda mais aborrecido porque não alinha. Não está alinhado, não está espelhando o mesmo tom de voz, não está se assemelhando. Então já gera uma diferença. Então se eu começo a trazer a minha atenção para gerar essa semelhança no meu tom de voz, no conteúdo, às vezes até no movimento do corpo, isso acaba ativando os nossos neurônios espelho. Ainda dentro desse item, neurônios espelhos, fantástico. E quando é exatamente o oposto? Quando você inicia um relacionamento profissional, vamos continuando profissional, está vendo no segundo bloco, nós vamos tratar um pouco mais desse relacionamento pessoal. Dentro de um relacionamento profissional, quando você se identifica demais com o outro, esse é o primeiro ponto, que são os neurônios espelhos. E quando é o oposto, quando você não se identifica, eu estava olhando ali para a equipe, porque isso aconteceu muito aqui entre nós, né? Você se enxerga no outro, você acaba, caramba, mas é muito parecido ou muito parecida comigo. Será que nós vamos conseguir trabalhar juntos, né? Nós temos aqui o exemplo, eu olhei para a Lorena ali, nós ficamos aqui rindo, porque foi exatamente o que aconteceu. Nossa, mas é parecido. E agora? Aí você vai, claro, aos poucos, como a senhora já colocou, e eu quero que a senhora discorra bastante para quem está... Claro que não vai dar, porque o curso que vocês dão é infinitamente longo, mas umas técnicas para que quem está do outro lado da telinha tenha um pouco mais de acesso, né? Porque, claro, no final você vai aqui poder falar do seu endereço, de como chegar até vocês, porque é impressionante o trabalho que vocês fazem. Porque se todos nós prestássemos atenção para a comunicação, que é o primeiro item de todos, claro, tem o amor ao próximo, que Deus plantou, e é o que nós temos aqui sempre como segmento, né? Inclusive na igreja, na missa de domingo, a homilia do padre Jefferson foi toda sobre o amor. Toda. Aí eu entrevisto na semana passada o Nilson Chaves, que fala sobre o amor. Então, para mim é importantíssimo falar do amor, falar desse carinho, desse respeito que você tem que ter pelo próximo. E aí você vai começar a estabelecer essa comunicação. Fique à vontade. Eu quero um pouco mais de você, para os nossos telespectadores, essa comunicação. Quando os neurônios espelhos estão juntos e quando eles estão exatamente no lado oposto. Certo. Uma das coisas que você está falando de amor aí, e eu estava aqui pensando, eu falei, nossa, para você estabelecer uma comunicação eficiente, uma das coisas, algo que é primordial é o interesse pelo outro. Eu acho que isso também vai pelo caminho do amor, não é? Então, se eu tenho o interesse pelo outro, eu estou aberto a me conectar com ele, mesmo que exista muita diferença. Mesmo que eu encontre mais diferenças do que semelhanças. Se eu abro o meu filtro de percepção para enxergar alguma coisinha pequenininha que seja semelhante, eu tenho aí uma oportunidade de estabelecer uma ponte. Então, a gente usa uma dica, hein, pessoal? A gente usa uma técnica que a gente brinca, que é a técnica do 101%. 101%. 101%, que é 100% de atenção no 1% que exista de semelhança entre mim e o outro. Pode ter 99% de diferença, os 1%. Às vezes é a cidade que o outro morou, às vezes é o time que é o mesmo, é algo que exista de semelhança e você pode aí estabelecer, começar essa conexão para poder então abrir os caminhos. E a gente pode utilizar isso, Miguel, em tudo, às vezes no e-mail. O e-mail que nós vamos escrever para o outro, você pode iniciar o e-mail estabelecendo uma ponte com uma conversa que vá ao encontro alinhada ao que o outro pensa, para depois passar a informação. Quantas vezes a gente chama alguém para conversar ou chama alguém para passar alguma informação e simplesmente só passa a informação, só passa a ordem de forma direta? Como seria se, antes de passar essa informação, antes de chegar imediatamente da ordem, você poder fazer um comentário, trazer leveza, é algo que realmente vai estabelecer essa ponte e já muda o estado interno.
Porque o nosso estado interno, ele influencia muito. E também em como essa interação vai acontecer. E aí, se eu estabelecer essa ponte, eu começo a ativar meus neurônios espelho. E você pode fazer isso intencionalmente. Porque é muito fácil você encontrar alguém que você encontre semelhanças e você conversa com essa pessoa e se sente muito à vontade com ela. Então, alguns de vocês podem dizer, mas eu já faço isso. Ok. Quando eu encontro alguém que eu não tenho semelhanças, que eu só tenho diferenças, você pode buscar, é o 101%. 100% de atenção no 1% de semelhança que existe. E você abre o leque de opções e de oportunidades para discorrer sobre vários assuntos, sobre vários. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós vamos continuar discorrendo sobre os 101%, a técnica do 101% e os neurônios espelhos, que é justamente, parece que eles estão ali nos dois lados, não é isso? Exatamente. Né? Atenção, meu amigo, minha amiga, eu gosto de chamar a atenção, eu gosto de pedir, eu sou pedinte, eu digo mesmo aqui. Você está gostando do programa? Você está... Nossa, tem tanta coisa gostosa ainda para a doutora nos passar, tantas dicas maravilhosas. Então, primeiro, caneta e papel na mão. De repente você tem aí um tema que você quer discorrer, não ficou bem claro para você, manda um SMS, um WhatsApp para o programa. E em segundo lugar, avisar os amigos. Posta lá no grupo, olha gente, tem ali uma doutora falando lá no programa lá com o Dr. Miguel Carton, que olha, é uma delícia. Gente, relacionamento é tudo. Comunicação, nossa mãe do céu, ela serve para todos os campos. Comunicação entre pais e filhos, comunicação entre esposa e esposo, namorado e namorada, comunicação na empresa, com seu chefe, com seus colegas, com seus subordinados. Comunicação é o grande tema do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar já já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, boa noite. Boa noite para você que já está aqui conosco e para você que está chegando agora. Recebeu o recado? Recebeu uma ligação? Que maravilha, que bênção, né? O programa de hoje, como graças a Deus está acostumando ser, mais maravilhoso, mais delicioso do que nunca. Informação, conhecimento para você, para sua família, para sua convivência. Você precisa de informações. Nosso objetivo é levar informações úteis, necessárias, conhecimento, para que você viva melhor em todos os campos. Hoje, o principal deles, claro, paralelo à religião, paralelo ao amor, ao próximo, paralelo a você ter fé em Deus. É comunicação. Nossa, comunicação. Você já sofreu por não conseguir se comunicar? Seja no trabalho, por não saber se direcionar para com o seu chefe ou para com os seus subordinados, você que é patrão, perdeu algum funcionário por falta de diálogo, de uma comunicação bem estabelecida? Ou será que você também teve problema com o seu colega ao lado, né? E no relacionamento pessoal, também perdeu aquela pessoa que você tanto queria por talvez não saber se expressar, ou ter medo de se expressar, ou talvez não ter identificado o que faltou naquela relação, naquele momento? É por isso que nós estamos aqui com a doutora Ana Carolina Almeida. Não é isso? É isso aí, Miguel. Esse é o nosso caminho, um pouquinho que nós estamos aqui agora, vamos aprender um pouco mais dessa técnica. Nós terminamos o primeiro bloco falando de neurônios espelhos, é isso? Isso, os neurônios espelhos. E a 101 técnica, é isso? 101%, não é isso? Isso. Um é o oposto, né? Aqui você está bem identificado, você se identifica no outro, você começa a estabelecer uma relação mais próxima, porque você começa a identificar, nossa, mas nós somos parecidos, nossa, e aquele, meu Deus, não tem nada a ver comigo, e agora? Fique à vontade. Dentro disso que você acabou de falar, algo que é muito importante a gente considerar. Todos nós sabemos que nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. E muitas vezes, ainda assim, nós queremos colocar no outro um critério que é nosso. Ninguém no mundo
tem as nossas crenças, os nossos valores, a nossa ética, pensa do jeito que a gente pensa, tem a nossa experiência. Mesmo pessoas que conviveram na mesma família, mesmo pessoas que cresceram juntas, foram criadas pelo mesmo pai, pela mesma mãe, nem essas pessoas pensam igual. A forma com que elas registram a informação e guardam os significados pode ser completamente diferente, Miguel. Com certeza. E ter essa percepção é muito importante. Por quê? Todas as vezes que nós experimentamos as coisas ou percebemos o que chega de informação pra gente através dos nossos 5 sentidos, nós guardamos aqui essa informação. E nós criamos um modelo de como eu enxergo o mundo aí fora. Eu crio uma representação do que as coisas significam para mim. Se eu tiver a consciência de que quando eu estabeleço uma interação com o outro, eu não estou interagindo com a realidade, eu estou interagindo apenas com a representação que essa pessoa tem da realidade. Então é muito diferente. Bem diferente, né? Às vezes alguém vem e fala uma opinião e muitas vezes eu valido, levo para o meu lado pessoal como se isso fosse a realidade, como se fosse real. Isso é só a representação que ela tem da realidade. É só o que ela pensa. É como ela filtrou, é como ela percebeu através dos sentidos e guardou aqui. E ela vai guardar aqui de acordo com a experiência dela de vida. Uma pessoa que teve uma vida muito dura, que sofreu muito, de repente passa por um momento de escassez ou vê uma oportunidade ali, ela pode ter uma reação completamente diferente daquela pessoa que nasceu de berço e que teve tudo. Pode ser que ela enxergue a vida de uma forma mais fácil. Então os significados, eles são diferentes. Entender que existe essa diferença e que nós não interagimos com a realidade, mas com a representação, me traz muita tolerância para compreender que o que o outro pensa é apenas o que ele pensa. Não é realidade. E eu vou interagir com a mente dele e não o que acontece na realidade. O Padre Fábio de Mello, ele é um católico, é um cristão, de um espírito, de uma alma maravilhosa. E ele diz assim, que você tem que aceitar o outro exatamente como ele é. Porque quando você quer impor as suas verdades naquela relação, ou quando você começa a querer mudar o outro, ali você está fadado ao fracasso naquela relação. Mas quando você começa a amar mais o próximo, a entender a existência dele, aquilo que você muito bem colocou, doutora. Somos filhos de pais diferentes, nós somos de mundos diferentes, são 7 bilhões de pessoas aqui no mundo, né? Nem filhos do mesmo pai e da mesma mãe são iguais. Por exemplo, eu sou completamente diferente do meu irmão mais novo, por exemplo. Certamente. Né? Então ali cada um tem sua realidade, cada um tem o seu gen, cada um tem ali os seus traumas, as suas vivências, as suas expectativas da vida. Como é que esse trabalho que a sua empresa, que a senhora faz, ajuda cada vez mais nessa comunicação, nesse respeitar a opinião do próximo, seja ele nas relações comerciais, seja ele nas relações com os amigos e também nessa relação tão difícil que está hoje, que é a relação pessoal? Certo. Dentro de toda essa formação de programação neurolinguística, dentro dos treinamentos, as pessoas trazem muito essas questões, tanto animosidades ou conflitos dentro da empresa, quanto em casa. Muito. Marido e mulher, não sei se acontece aqui, mas os nossos alunos trazem bastante. Duas cabeças que pensam diferentes, que têm hábitos diferentes e que vão conviver juntas. Quando eles são apresentados a compreender esse equipamento, entender que quando nós falamos algo, nós já estamos mostrando para o outro as nossas crenças, nós já estamos colocando para o outro aquilo que a gente pensa, nós já estamos colocando para o outro os nossos valores e nós vivemos a nossa vida para satisfazer os nossos valores. Se eu entender o que são os valores e que os valores que o outro tem, se são diferentes dos meus, como eu posso fazer para me aproximar desses valores, eu consigo estabelecer uma resposta nesse relacionamento que pode ser muito maior do que de repente eu só adequar a forma.
adequar a minha linguagem, adequar meus gestos. É muito mais profundo do que isso. Eu vou entender realmente como funciona esse mecanismo da outra pessoa. Exatamente. Toda vez que nós falamos alguma coisa, quando eu utilizo a minha linguagem, eu falo, a gente costuma brincar dizendo que existe um oceano de experiências para um riacho de palavras. Então existem muitas informações aqui da minha experiência e todas as vezes que eu falo algo para você, eu falo só um pedacinho. Dentro de um treinamento, nós ensinamos para o outro a habilidade de estabelecer perguntas para que você chegue nessa estrutura mais profunda e entenda o que é que está por trás dos significados da outra pessoa. Para poder entender o que ele pensa, entender como ele se sente, que imagens ele está criando na mente dele. Todas as vezes que nós comunicamos, nós criamos imagens, criamos sons, criamos sensações. Necessariamente nós fazemos isso. Se eu, como comunicadora, me interesso pelo outro, estou aberta a conhecer e a descobrir que imagens, sons e sensações ela está criando, que significados ela está dando para aquilo que para mim tem um significado completamente diferente. Se eu começo a compreender isso, aí eu vou adequar a minha linguagem, eu vou adequar a compreender que a crença dela é diferente da minha e como nós podemos fazer para entrar em sintonia e estabelecer a ponte para ter esse sucesso, essa excelência na comunicação. Tão desejada, tão almejada, né? E quando você, por exemplo, numa relação profissional, vamos focar bem, você consegue identificar na tua equipe esse individualismo que todos nós temos, que cada um tem, e quando você não consegue trazer para a realidade da tua empresa aquele profissional que não consegue enxergar a visão, a filosofia da empresa, como é que pode ser tratado isso? Daí surgem as ferramentas que nós podemos aplicar a essas pessoas da equipe. Tem pessoas que têm valores completamente diferentes aos valores da organização. Então, nós sabemos que colaboradores que trabalham numa organização e têm valores semelhantes, os resultados são muito mais rápidos e muito mais eficientes. Às vezes, o colaborador ele pode ser ótimo, pode ter ótimas qualidades, mas ele não serve para aquela função, porque a forma de ele estruturar ou os valores que ele traz não são alinhados naquele momento. Pode ser, de repente, que alguém fala, não, eu quero valorizar essa pessoa, eu quero trabalhar, eu quero desenvolver essa pessoa. Quero resgatar. Eu quero que... Nossa, isso acontece muito, né? Nossa, mas é tão competente, tão capaz, poxa, aí você vai e insiste. E tenta resgatar, tenta trazer aquela pessoa que viveu em vários mundos, que existiu em vários mundos, tenta trazer. E aí? Como às vezes você não consegue, tenta, não consegue. Quais são as técnicas mais eficazes? Tem pessoas que têm o valor, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro. O valor ganhar dinheiro é muito mais alto ou muito maior, por exemplo, do que o valor relacionamentos. Perfeito. Então, ganhar dinheiro está acima do meu valor relacionamentos. E aí, você como gestor, ou como pessoa de RH, ou como pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, você pode compreender. Se você quer, você pode saber o que essa pessoa pode me trazer. Se ela quer dinheiro. A partir daí, quanto ela pode passar por cima dos relacionamentos, o que pode acontecer dentro dessa organização, partindo do princípio que ela tem esses valores, porque nossos valores eles não mudam. Eles não mudam, Miguel. Eles fazem parte da nossa essência. Por isso é muito importante descobrir os valores da equipe. Às vezes a gente faz uma entrevista e não descobre, não identifica esses valores. Muitas vezes quem entrevista nem sabe buscar no outro o que ele acredita, o que é importante, que valores são importantes para ele. Descobrir isso dentro de um ser humano que vai fazer parte da sua equipe é muito importante. Para que você não se surpreenda depois. E se for para se surpreender, que seja positivamente. Exatamente. Nossa, doutora Ana Carolina, a senhora falou algo muito importante. Quer dizer que os valores, eles não mudam? Eles não mudam. Nós mudamos a ordem desses valores. A hierarquia deles, nós mudamos.
Muito importante essa informação, né, gente? Vocês tinham aí alguma... Você, meu amigo, minha amiga, tinha essa informação? Porque a gente imagina assim, quando conhece um profissional que está ali na tua empresa, ou então em um relacionamento pessoal. Ah, vou conseguir mudar. Eu vou conseguir fazer com que ela enxergue o mundo diferente. Ou com que essa pessoa se adeque à empresa, porque não tem, mas a gente vai insistir. Quer dizer que esses valores eles vão ser alternados apenas. Por exemplo, você citou o exemplo, doutora, da pessoa que quer ganhar dinheiro. Mas esquece que conviver com os colegas de forma harmoniosa, respeitosa, é essencial. Esquece que não passar por cima do outro também é essencial, que é cristão, que está ali na Bíblia, que está ali tudo que nós aprendemos até hoje. Então, ele não tem esse valor. Mas aquele valor, ganhar dinheiro, para ele é o mais importante. E esses valores que a pessoa não tem, ela vai conseguir absorver ou não? Ela vai melhorar, talvez ali, você vai conseguir trazer ali para a tua equipe, para relacionamentos de uma forma geral. Como é tratado essa questão valores? É aí que está o grande segredo desse autoconhecimento. Porque delícia. Às vezes o valor ele está vinculado com uma crença, Miguel. Às vezes o valor, eu quero ganhar dinheiro, vem com a crença de que eu só vou ser bem sucedido se eu tiver muito dinheiro. Ou eu só vou me sentir feliz se eu tiver muito dinheiro. Ou as pessoas só vão me respeitar se eu tiver muito dinheiro. Isso é uma crença. Muitas vezes nós temos situações que nos bloqueiam na vida porque nós temos crenças que nos limitam. Então, quando você percebe que você tem uma crença, que essa crença ela é limitante, que você pode modificar essa crença, você pode mudar a hierarquia dos seus valores. Por isso que nós acreditamos na mudança do ser humano. Porque você pode trabalhar, fazê-lo, mudar esse filtro de percepção. A crença é algo que você falou para você mesmo, que você respondeu a isso, você acredita nesse pensamento como se ele fosse verdade, muitas vezes de forma inconsciente. A gente não tem consciência da maioria das nossas crenças e a gente vai vivendo no piloto automático, obedecendo a essa comunicação interna, que é o que eu falo daqui para dentro. Eu vou respondendo a isso de forma automática e muitas vezes eu não consigo sucesso porque eu estou obedecendo a isso sem ter consciência. Perfeito. Então, entender a crença, mudar a crença. Existe uma série de técnicas para modificar crenças. E muitas vezes isso pode modificar um valor. E aí eu posso ter uma outra pessoa na equipe, depois trabalhada, e vir para uma função que antes de repente ela não se encaixava e agora ela se encaixa. Tudo é um processo. Nós acreditamos muito na mudança do ser humano. Porque o ser humano ele é adaptável. É adaptável. É adaptável. Graças a Deus. Amém. A turma, a equipe tem uma pergunta, a Lorena tem uma pergunta. Chegue mais próximo, por gentileza, só para que nós conseguimos captar o áudio da Lorena. Conseguimos? Já, Lorena. Pode ficar mais próximo aqui, só para ficar fácil captar o seu áudio. Doutora, eu gostaria que você falasse assim, sobre uma técnica, duas. Você quer ouvir uma técnica logo? Uma das técnicas, uma ou duas. Uma técnica ou duas? Relativo a essa mudança, como trazer essa pessoa para dentro do convívio de uma empresa ou até numa relação, é isso? Pode ser, doutora, aqui? Okay. Vamos tratar essa técnica aqui no programa? As crenças, a mudança de crenças, nós podemos trabalhar a partir de, primeiramente, começar a perceber. Né? Existem duas perguntas que são muito importantes para que você levante essas crenças. Então, a primeira às vezes tem gente que diz assim, mas eu não tenho crença limitante, minha vida tá ótima, tá tudo bem, eu já consigo tudo que eu queria. Demais, né? Eu sou bem resolvida. Exatamente. Você ouve demais isso. É besteira, eu sou bem resolvida, eu sou assim. Ou então eu sou assim, pronto. Exatamente. Fica à vontade. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, A síndrome da Gabriela tem essa? Ai, que legal. Então a pergunta você já tem tudo o que você quer na sua vida? Você já está feliz em todas as áreas? Se você pudesse dar uma nota de 1 a 10, você já está no nível 10 feliz em todas as suas áreas? Em todas as áreas da sua vida? Se você disser não, eu vou perguntar, o que te impede? Geralmente a resposta vai ser uma crença. O que te impede de alcançar isso? O que impede você de conseguir ganhar quanto você quer, ou de passar num concurso, ou de ter um relacionamento? A resposta que você trouxer vai ser uma crença. Fantástico. Trazer para a consciência as suas crenças é o primeiro passo para a mudança.
se eu não posso mudar aquilo que eu nem sei, aquilo que está inconsciente. Isso já é um grande caminho. Existem crenças, Miguel, que a gente muda rapidamente a partir de uma percepção diferente. Às vezes eu converso com uma pessoa e essa pessoa já me traz uma nova percepção e eu já posso mudar a minha crença. Existem crenças que são bem profundas, né? As perguntas poderosas que nós utilizamos através do coach, elas nos ajudam a chegar nessa estrutura profunda e entender o que está aqui por trás e nos fazer enxergar os significados que no piloto automático a gente não enxerga. Muitas pessoas costumam perguntar, por quê? Aconteceu tal coisa, foi ruim, por que você se sentiu assim? Por que isso aconteceu? Mas como você se sentiu? E traz a pessoa a sensação que é ruim, traz para a pessoa a memória do que foi ruim. Então, quando a gente começa a trabalhar as perguntas poderosas, e o que você aprendeu com isso? E o que isso trouxe de bom? A partir de um próximo evento que isso acontecer, o que você pode fazer de diferente? Daí para frente, eu começo a trabalhar com essa pessoa uma visão de futuro. E ela começa a trazer insights do que de diferente pode acontecer, ou que potenciais ela pode desenvolver para poder gerar um resultado diferente. E não ficar naquele processo que foi o processo limitante que gerou aquele resultado que é limitante. Entendi. As perguntas poderosas são uma ferramenta muito utilizada dentro de um processo eficazes, de coach, né? E muito utilizada dentro de um processo de comunicação, para eu entender o que está passando dentro da mente da outra pessoa. Impressionante, eu estou satisfeitíssimo. E assim, no terceiro bloco, a doutora vai convidar vocês para participarem desses treinamentos. Ela vai falar aqui para nós qual é o tempo desse treinamento, que infelizmente aqui é só o norte, aqui é só a direção. É só vocês conhecerem um pouco mais do que você vai aprender, das técnicas que você vai utilizar na sua vida, no seu dia a dia. Mas eu vou deixar uma pergunta para a doutora, um ponto de interrogação aí, que é interessante. E quando a pessoa não quer? E quando ela diz não porque eu sou assim, porque você está errado, quando ela não aceita o feedback? Olá, meu amigo e minha amiga, você está conosco, que bênção maravilhosa, porque o programa Direito e Cidadania leva até você bastante conhecimento. Eu, cada dia que faço esse programa, aqui nós todos estamos aqui fazendo esse programa para você, eu fico mais feliz, porque profissionais como a doutora Ana Carolina, nossa gente, que é isso, só tem a enriquecer a nós mesmos, aos nossos conhecimentos e sempre querendo crescer para melhor. Nunca para trás, né? Que não faça isso na sua vida, cresça sempre para melhor, amando o próximo, respeitando e conhecendo ele, para que a sua comunicação fique cada dia mais eficaz, mais bonita, principalmente perante Deus. Um beijo no coração de vocês e até daqui a pouquinho. Terceiro bloco está imperdível. Até já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário.
é um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carton já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez boa noite. Boa noite para você que está chegando agora e para você que já está aqui conosco desde o início do programa, né, gente? Que delícia, né? Que maravilha, que bênção maravilhosa, doutora Ana Carolina Almeida. Isso, eu estou encantado. A palavra é essa. Aqui no intervalo, a palavra mais que foi usada foi: está uma delícia, está gostoso, né, doutora? Olha que sorriso lindo, gente. Olha, gente, é muito bom. Muito obrigado. Eu não vou cansar de agradecer Gratidão. sempre. É muito bom isso, gente. É bom demais. E vamos lá, então, que infelizmente o tempo fica pequeno, né? Pensa que 1 hora é muito, mas 1 hora é tão pouca, né? Tão pouco. Sinais, pistas do que o corpo dá. Fisiologia, voz, impacto na transmissão da mensagem. É com a senhora. Fique à vontade. Ok, muito bom. Esses aí são aspectos muito importantes para que nós precisamos considerar nessa comunicação, Miguel. Todas as vezes que nós comunicamos, isso tem um impacto. Tem. O que a gente Forte. fala tem um impacto. E a gente precisa considerar o nosso corpo, a nossa fisiologia. Muita gente fala para mim, realmente, eu já ouvi falar que o corpo fala. Ele fala e fala muito. A nossa voz, que diz respeito a toda a variação melódica, o tom de voz, o volume, velocidade de fala e o conteúdo da nossa fala. Às vezes, a gente vê pessoas tão preocupadas com o que vão falar, mas não se dão conta de que a forma que elas vão falar vai impactar muito na transmissão dessa mensagem. E existem mensagens que estão por trás das mensagens que nós dizemos. Nossa, que fantástico. É, muito interessante, porque eu posso chegar para uma criança e posso dizer para ela assim: mas que menininha mais chatinha! E ela sorrir e achar graça e não perceber o que está por trás da mensagem. Eu posso chegar para você e dizer assim: Miguel, tô ótima, Miguel. Olha essa expressão aí. E eu estou transferindo e transmitindo alguma mensagem por trás dessa mensagem. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de transmitir a mensagem, porque às vezes o outro entende algo ou recebe algo completamente diferente daquilo que eu pretendi falar. E eu não entendo por quê. Ou eu não tomei consciência de que a forma que eu estou levando essa mensagem para o outro está gerando esse impacto. E aí eu tenho muitos clientes de coaching para comunicação que chegam para mim e falam: mas Carol, a minha fala ela é mais objetiva porque eu realmente sou uma pessoa mais impositiva ou impõe. Tudo bem, mas isso tem um efeito. Isso gera um efeito no outro. Mas é porque eu sou... minha família me criou assim, eu sou acostumada a falar assim. Tudo bem. Não tem certo e errado, mas isso gera também um efeito no outro. Perfeito. Então a questão é: que efeito você quer gerar? Numa conversa, numa comunicação, você tem consciência do que você quer gerar no outro? Né? O tempo inteiro nós emitimos esses sinais. O que a gente chama de metamensagem, a gente vê na política, no marketing muito. Né, um comercial que utilizam pessoas, a família feliz. Às vezes eles não querem só ressaltar o produto, o comercial da margarina, eles querem ressaltar que aquilo ali também está relacionado. A família está feliz ao usar como também um dos produtos a margarina, vamos chamar assim. Exatamente. Dentro da PNL nós chamamos isso de metamensagens. Você já ouviu falar que os nossos olhos são a janela da alma, Miguel? Já ouvi falar. É por isso que eu não tiro os olhos. Não, gente, mas é no bom. Gente, por favor, no bom sentido. Porque é tão gostoso. Não sei se vocês observam, todas as entrevistas eu gosto de olhar nos olhos. Sabe? Que os olhos. Ela ficou vermelhinha. Olha que lindo, gente. É que é gostoso demais quando você dialoga, quando você se comunica olhando nos olhos. É verdade. Traduz em tudo. Aquilo que você colocou com a menininha, a forma que você falou também. Uma forma você dizer: eu te amo. Tem sentimento nenhum. Eu te amo. Né? Há uma diferença absurda. Fica à vontade. Quantas vezes você teve a impressão de ser mal interpretado? Isso. Pela forma que você utilizou, pelo tom, pela velocidade de fala. Ter atenção para isso e entender que mensagem eu quero gerar. Então, precisa alinhar o seu tom, a fisiologia, ao conteúdo. Senão fica incongruente. E o conteúdo e o tom de voz, eles vão sobressair com relação a
Desculpa. A linguagem corporal e o tom de voz vão se sobressair ao conteúdo. E aí o conteúdo vai acabar parecendo que é incongruente com aquilo que você quis falar. Perfeito. Todas as vezes que nós comunicamos, Miguel, não sei se você já percebeu, mas a gente movimenta os nossos olhos para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Essa é o que nós chamamos de pistas de acesso visuais. Nós damos sinais também. Todas as vezes que nós movimentamos os nossos olhos, e isso é neurofisiológico, é automático, nós estamos acessando uma informação do lado de dentro. Então, todas as vezes, para a maioria das pessoas, olhar para cima e para a esquerda tem a ver com resgatar algo, uma imagem que eu estou lembrando. Olhar para cima e para a direita tem a ver com resgatar uma imagem que eu estou criando. Para cima e para a direita. Para cima e para a direita. Para cima e para a esquerda. Eu estou lembrando, eu estou criando. Isso funciona para a maioria das pessoas. Então existem vários movimentos oculares que nos trazem pista de acesso. Estou dando só um exemplo de um. Quando nós falamos quanto é importante perceber o outro, é o que nós chamamos de calibrar. É compreender que eu posso comparar essa pessoa com ela mesma. Às vezes a gente vê uma pessoa dando uma resposta e fala assim, já sei, você está triste. Porque quando eu fico triste, eu fico daquele jeito. Aí eu já, mais uma vez, estou colocando meu critério no outro. Se eu começo a desenvolver essa expertise de perceber o outro e compreendê-lo como ele é, quando ele tem esse sentimento e relata para mim que tem esse sentimento, ele manifesta esse sinal, começa a compará-lo com ele mesmo. Aí eu posso começar a ter uma percepção de como ele funciona. Impressionante. Todas as vezes que nós acessamos uma informação do lado de dentro, nós manifestamos de alguma forma do lado de fora. Pode ser movimentos sutis, micromovimentos. Às vezes é uma puxada de boca, o olho, o movimento ocular, a respiração que muda. Então, estar atento para isso, para esses sinais, percebendo essa pessoa com ela mesma, aí eu vou poder tirar alguma conclusão. Muito cuidado, às vezes as pessoas dizem, mas se cruzar o braço é porque está fechado para a conversa. Se ficar para trás é porque está talvez um pouco distante, se ficar para frente está invadindo o espaço. Isso são generalizações. Preciso estar atento para perceber se essa pessoa pode estar com frio, ela pode estar com o braço cansado, por isso ela cruzou o braço. Impressionante. E daí a importância de eu compreender. Essa palavra a gente utiliza muito, percepção. A nossa mente é tão acostumada a pensar, e a gente sente pouco. A percepção, ela tá com eu perceber o outro, eu sentir, sem que a minha cabeça fique falando, trazendo significados e mais significados. Porque eu trago uma generalização e de repente ingesso uma informação e perco a oportunidade de descobrir tanta coisa que o outro está me trazendo de informação, porque eu já tenho uma ideia pré-concebida. Então, a abertura, estar aberto a isso é um grande segredo. Impressionante, eu estou cada vez mais feliz, encantado. Vamos ter que fazer alguns cursos lá, né, para aprender essas técnicas. Sejam gente. Bem-vindos. Que bênção maravilhosa. Eu tive uma situação pessoal ano passado, em que eu, antes de conhecer aquela situação, antes de entrar naquela situação, aquele fato, enfim, eu disse internamente que eu ia para lá, mas eu fiz antes um curso de ouvidoria. Eu ia lá para ouvir, porque você aprende muito curso de oratória. Né? Você quer logo intervir, você quer logo dar opinião, você quer logo dizer o que você acha ou o que você não acha. Mas quando você aprende a ouvir mais, quando você faz essa distinção de que o meu eu é assim, mas o eu do próximo, do outro, é diferente. E quando você entende, o jeito que a senhora colocou foi fantástico, como o outro vive, qual é a crença daquela pessoa, a relação fica maravilhosa, fica fantástica, né? E nós podemos fazer isso ouvindo. Só ouvindo, é o famoso curso da ouvidoria, né? Ouvir mais o próximo, conhecer um pouco mais da história de vida daquela pessoa, suas religiões, como foi a sua infância, né? Isso leva um certo tempo, né? Por isso que eu, de um tempo para cá, nas minhas entrevistas, as pessoas que estão trabalhando conosco, eu gosto de levar mais tempo, conhecer um pouco mais. Salvo me engano, acho que foi com Lorena, nós levamos 2, 3 horas, não foi, na entrevista. Então você começa a dizer,
Então aqui eu vou ter que entender esse ponto. Aqui eu vou ter que aceitar. Nossa, aqui vou tirar isso que tem de bom aqui. E aí fica mais fácil você estabelecer uma relação com as pessoas, né? Deixa Fique à eu fazer vontade. um comentário. Olha, e nosso tempo, como é que está? Temos ainda mais algum... Ainda temos? Poxa, fique à vontade para os comentários. E depois você já vai direcionando para a câmera, deixando um recado para quem está em casa, falando um pouco mais da empresa e seu telefone, seus contatos, por gentileza. Só uma curiosidade, quando eu cheguei aqui e a Lorena falou, o Miguel quer saber qual é a cor da sua roupa. E eu falei, nossa, que estratégia fantástica de você estabelecer a ponte, de você criar a sintonia. Porque a sintonia pode ser criada, inclusive, com a cor da roupa, com o movimento, já é um grande começo. Eu achei muito curioso, falei, acho que ele fez PNL. Eu tenho essa facilidade de relação, vamos dizer assim. E engraçado que na minha vida pessoal, também eu tenho alguns amigos que dizem, Miguel, até amigos homens, Miguel, como é que você vai vestido? Alguns eventos, né? Você vai colocar gravata? Não vai colocar gravata? Nesse final de semana tem um amigo que infelizmente acabou de separar da esposa e ele mandou a foto para dizer como ele estava vestido. Olha, eu estou vestido como você se veste, né? Porque ele está na fase, enfim, de conhecer outra pessoa, de paquera e tudo mais. E obrigado. Eu volto a dizer, não deixa eu falar muito. Fica à vontade. Se eu puder deixar um recado para vocês. Isso, por favor. Com relação à comunicação, sintam-se curiosos com relação a outra pessoa, ao seu interlocutor. Estando curiosos e abertos a compreender que você vai se dar a oportunidade de conhecer e poder ter 1000 caminhos e possibilidades para estabelecer várias pontes. Se você chega com uma ideia pré-concebida, você pode criar uma resistência. E não existe um comunicador resistente. Existe um interlocutor com pouca flexibilidade, ou com pouca curiosidade, ou com pouco interesse no outro. Prestem atenção nisso. E eu deixo o convite para vocês. O Dialogue trabalha com treinamentos de programação neurolinguística, de coaching, para desenvolver e despertar esse potencial humano. Nós estamos com uma turma em andamento, você ainda pode participar se você quiser, liga para a gente. O telefone é 3223 1131. 3223 1131. E o celular 98226 9088. Nós também trabalhamos com sessões de coaching individual. Se você quer melhorar ou trabalhar sua comunicação, descobrir suas crenças, o que você pode fazer para desbloquear aí esse caminho e conseguir resultados de excelência, vem participar com a gente e curte nossa fanpage no Facebook, é Dialogue Comunicação. Sejam muito bem-vindos, muita gratidão, Miguel, por essa conversa deliciosa. Eu realmente quero dizer que eu me senti muito à vontade, estávamos aqui em sintonia, criamos aqui uma ponte deliciosa. Obrigado. Muito obrigada. Eu que Parabéns. agradeço. Obrigado, de coração mesmo. Eu que agradeço bastante. Eu ia, durante a entrevista, acabou que eu não fiz a pergunta. Quer dizer, que existe, então, a possibilidade de você fazer um atendimento individual? Sim. O personal ali, ou seja, que bacana. Olha, gente, então, tem as turmas, né? Que tem uma turma em andamento. Isso. E você, empresário, você que quer, você próprio que quer fazer, procura, porque é tão bom você sentar com um profissional desse nível, que você consegue dizer, puxa, mas você está identificando tanta coisa em mim que às vezes eu não sabia, né? Que bênção maravilhosa. Olha, gente, eu vou repetir aqui o telefone para quem não conseguiu anotar, deve estar no vídeo, mas não custa nada falar, porque, enfim, todos os tipos de pessoas nos ouvem, nos veem, nos escutam, né? 3223 1131, é isso? Isso. 3223 1131. E o celular é o 9, né, na frente, 8226 9088. Isso. É isso? Exatamente. Meus amigos, olha que bênção, né? Todo mundo ali, acabou por hoje. O programa Direito e Cidadania é exatamente assim. Ele é tão delicioso, tão gostoso de fazer, que o tempo acaba, ele voa, ele passa muito rápido, com muita facilidade. E amanhã tem mais. Não fica triste, pelo
contrário, agradece a Deus. Sempre agradecendo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um beijo no coração de todos e com a graça de Deus estaremos aqui de volta. Nós aqui e vocês aí, fazendo esse programa ficar cada vez mais delicioso, cada vez mais gostoso. Um beijo no coração de todos. E até amanhã. Obrigado, Muito querido. obrigada.